Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Política, o podcast da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Eu sou a Cristiane Guerra e hoje recebo o vereador Marlon Siqueira e o padre Pierre. E você também que nos ouve e que nos assiste, vem tomar um cafezinho com a gente? Sejam muito bem-vindos, padre Pierre, vereador Marlon. Bom, vamos começar o nosso bate-papo. Vou perguntar primeiro para o vereador. Vereador, por que o senhor decidiu convidar o padre Pierre para participar com a gente hoje? Olha, bom dia, Cris, bom dia, padre Pierre. Eu acho que o padre Pierre, falo isso com a maior convicção, é o maior líder religioso da história da nossa cidade de Juiz de Fora e também da região. Então, ele tem toda uma vida, né, junto à Igreja Católica e também toda a sua infância, né? Muitas das vezes, na Missa do Impossível, quando lá estou, ele sempre conta uma passagem da vida dele lá nessa cidade de Rio Pomba, né, padre Pierre? Estou te antecipando aqui um pouquinho da sua história. E é muito bacana, isso desperta muita curiosidade, né, por ele hoje estar na posição que está, né, sendo o líder que é, né, a cidade de Juiz de Fora fica curiosa, né, para saber como que começou essa história, né, como que ele se tornou essa pessoa tão querida, né, e através da Missa do Impossível, né, que virou um marco na nossa cidade. A gente teve até a oportunidade de entrar com um projeto de lei dando a imaterialidade, né, cultural deste evento, né? A gente sabe que a cidade, muitas pessoas, são milhares de pessoas semanais que vão lá, fora os que assistem, né, no YouTube, no Facebook, né? E então a gente sabe a importância dessa missa, a importância, né, da palavra do padre Pierre que tem para a cidade de Juiz de Fora e região. Então essa curiosidade que despertou em mim, e tenho certeza que desperta na população como um todo, fez com que a gente o chamasse até aqui para contar um pouquinho da história dele, né? Isso eu acho muito bacana. Como é que começou essa história, padre? Bem, primeiramente quero saudar todos aqueles que tomam esse café conosco, né? Sejam sempre muito bem-vindos, é uma alegria poder estar aqui na Câmara de Vereadores. Tive a alegria de rever muitas pessoas queridas e amigas aqui, dar a benção aqui já no prédio, né? Cumprimentei os nobres vereadores, o Marlon, na pessoa dele, já saúdo também todos os demais. Então, quero dizer que a história começou um tempo atrás, né? Quando de Rio Pomba eu vim para Juiz de Fora, vim para estudar. A princípio não vim para ser padre, embora o desejo de ser padre já existia no coração, mas a gente vive aquele misto assim de querer viver a juventude, de querer ser padre, né? Aquela dicotomia, aquela escolha. Então, eu vim de Rio Pomba para Juiz de Fora. Eu trabalhava na época na prefeitura, em Rio Pomba, trabalhava na área de assistência social. E aí decidi, então, largar o meu emprego lá na prefeitura e vim para Juiz de Fora para estudar. Então, quando eu cheguei aqui, eu tirei a 8ª série e vim fazer o curso técnico de enfermagem, que naquele contexto era junto com o científico. Então, aqui, estudando, né, participando dos movimentos de igreja aqui em Juiz de Fora, o desejo de ser padre veio fortificando, né, veio solidificando. Então, quando aqui eu estava, na época, então, procurei o padre da minha paróquia, onde eu frequentava. Então, comecei esse caminho chamado Processo Vocacional DIVES, que o candidato vai tendo contato com o seminário, com o psicólogo, com o padre. No final desse processo, ele é convidado a ingressar no seminário ou ele é convidado a um tempo. Às vezes é porque a maturidade leva tempo para se chegar, né? Então, às vezes pode ser que o seminário diga assim, olha, você ainda está imaturo, a sua decisão ainda não é coerente. No final daquele ano, eu fui, então, inserido ao Seminário Santo Antônio, onde eu fiz todo o meu processo. Terminando o meu processo, eu vim designado para a catedral. Eu cheguei aqui na catedral ainda como seminarista. Ali na catedral eu trabalhei durante 5 anos. 1 ano de padre, 8 meses de diácono e o resto de seminarista. Então ali a gente foi desenvolvendo trabalhos com jovens, SOS Cristão, trabalhos sociais ali na catedral. E o meu trabalho com jovem era muito grande, até hoje muito grande. Nós temos um grupo de jovens muito grande, chamado Joan, né, que estamos aí hoje com mais de 200 integrantes, vamos ter um encontro agora, inclusive, no próximo mês. Então, esse trabalho foi solidificando, né, junto aos jovens e ali, naquele contexto de ouvi-los, de escutar, de perceber os anseios dele. Um jovem, certa vez, disse que não faria sentido ir à missa, frequentar a igreja, porque o que ele queria era impossível. E aquela palavra impossível, aquilo me tocou, fiquei ruminando aquilo. Então, cheguei em casa, fui lendo a Bíblia e encontrei lá uma palavra de Lucas que diz que nada
é impossível para Deus. Eu falei, mas peraí, se nada é impossível para Deus, como é que esse jovem, então, vem me provocar, dizer que não é impossível? Então, daquela palavra com aquele jovem, eu decidi fazer uma novena. Eu venho de uma cidade pequena, de Rio Pomba, onde a fé ela é muito tradicional, onde fazer novena, essas coisas são muito significativas para nós. É uma maneira, é uma manifestação de religiosidade muito grande. Então, eu sempre fiz muita novena. Eu falei assim, gente, a gente faz novena para tudo. Vamos fazer uma novena de 9 missas, onde as pessoas vão chegar e na primeira até a última só terá uma intenção, aquilo que é considerado impossível. E assim foi feito. Faltavam 9 terças-feiras para aquele ano acabar. Coincidentemente, essas missas começaram aqui na Capela da São João, uma capela pequenininha ali na Rua São João, das Irmãs. A nossa missa era sempre às 4h30. Eu tinha, assim, assumido quase que aquela capela, né? Então, começamos ali. Era toda terça-feira, às 4h30 da tarde. E aquele jovem que trouxe a ideia? Aquele jovem que trouxe a ideia está conosco até hoje, participou das missas e não fala mais que o que ele queria é impossível. Ele passou a entender que não existe impossíveis para Deus, né? A gente tem que sempre querer, né? A gente tem que sempre confiar em Deus. Então, ali começou a Missa do Impossível, que não tinha esse nome, Missa do Impossível. Era uma novena de missa. E aí até eu fiz um pedido, né? Eu precisava de um pedido quase que impossível, porque para Deus nada é impossível. E quando foi findando ali as 9 terças-feiras, a gente foi percebendo o número de pessoas que foram se chegando àquela missa, né? Mais e mais, e cada terça-feira mais pessoas. E aí a gente não tinha a ideia dos relatos. As pessoas falavam só para mim, ali no corredor, padre, eu consegui meu impossível, padre, eu consegui meu impossível, mas vou continuar agora para agradecer. E eu comecei a dizer, gente, as pessoas estão recebendo o impossível, estão recebendo o impossível. E antes da última, eu também recebi o meu impossível. E aí, naquele contexto, o bispo me chamou e disse, olha, eu preciso de você em outro lugar, você vai ser transferido. Eu tinha, a princípio, sido transferido para Chácara, para a cidade de Chácara, eu seria padre lá. E eu falei, tudo bem, Dom Gil, a igreja precisa, a gente vai. Então, eu pensei comigo, eu vou ser transferido, acabou, né? Acabou aquelas 9 terças-feiras, eu anunciei que ia ser transferido, e aí, depois, houve algumas remodelações, e aí o Dom Gil na época falou assim, não, você não vai para a Chácara não, você vai continuar aqui em Juiz de Fora, na cidade de Juiz de Fora, e me enviou então para a paróquia de São José, onde lá eu fiquei durante 7 anos. Nesse contexto foi muito interessante, porque eu pensei assim, se eu terminei um ano com a missa, a novena de missa, vamos começar o ano então com a novena de missa. E aí ela transforma de novena de missa para missa do impossível. Seriam única e exclusivamente 9 missas do impossível, nada mais. Eu cheguei dia 1º de fevereiro, fiquei uma semana, na outra semana a gente iniciou a novena, a missa do impossível. Também. Na terça-feira também. Só que, para a honra e glória de Deus, não era possível mais parar com a missa. Por quê? A cada terça-feira se chegava mais e mais pessoas. Então, como é que a gente ia terminar? E quem pegou na terceira? Então, ali eu vi que Deus então tinha um projeto e um plano maior. E até hoje, lá se vão 10 anos, já se vão 10 anos de Missa do Impossível e graças a Deus nunca paramos. Hoje ela está onde, a missa? Hoje a paróquia Santa Rita acolhe a Missa do Impossível e ela tem sido um bonito farol, né, da manifestação de Deus e principalmente da consciência. Não existe impossível para Deus. Bonito, né, Marlon? Lindo demais, né? Eu sou frequentador da missa e a gente vê, olha ao lado, quando está na homilia lá, né? Padre Pierre, e a gente conversando, assim, está ao lado das pessoas ali, cada um com o seu impossível, a gente vê emoção nas pessoas e relatos mesmo, né, que a própria missa fala das pessoas que conseguiram ali, né, achava que era impossível, mas viram que não era, em função da fé, né, que é implantada na missa do impossível. Ele é muito importante para a nossa cidade, né, muito importante para a nossa região. O Padre Pierre, a gente tem a honra, né, de estar na geração, né, estar vivendo aqui, né, nessa mesma época desse maior líder religioso da história da nossa cidade e região. A gente fica muito feliz. Mas, Padre Pierre, dando continuidade ali ao nosso bate-papo, a gente está na campanha da fraternidade, né, e o tema principal é a fome. E a gente sabe que o senhor já esteve no Haiti, por várias vezes, juntamente ali com membros da paróquia. Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história para nós, por favor. Sim.
A campanha da fraternidade ela é muito significativa porque aborda um tema muito importante, muito real no nosso tempo. É a terceira vez que a campanha da fraternidade fala sobre a fome. É preciso, talvez, ter uma consciência da fome. A fome no Brasil é completamente diferente da fome do Haiti. Eu sempre digo isso. Por quê? Porque o Brasil é um país de gente solidária, de gente que é sensível à fragilidade do outro. Então, quando eu digo no Brasil as pessoas não passam fome, não é que elas não têm dificuldade ao acesso à comida, é porque existem pessoas que estão dispostas a ajudar, entende? Então, nós temos aqui religiões que dão cesta básica, nós temos projetos da prefeitura, projetos da Câmara de Vereadores, nós temos associações. Então, existe um cuidado com aquele que passa fome. Eu volto a dizer, eu acredito sim que pessoas têm dificuldade de acesso ao alimento, mas graças a Deus o povo brasileiro é um povo de generosidade, sempre disposto e disponível a ajudar. Vamos no Haiti. No Haiti não existe isso. Por quê? Porque é uma população que passa fome. Toda a população passa fome. Então, se a gente tem aqui, né, no Brasil, uma parcela significativa, 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil, então a gente tem aí uma vasta parte da população que consegue, na generosidade, na caridade, no amor, vivendo aquilo que Jesus pregou, socorrer essas pessoas. No Haiti nós não temos isso, né? Lá é absurdo o número de pessoas que passam fome. Porque pensar no Haiti é pensar diferente de tudo aquilo que a gente já viu. Por mais que você tenha ido em vários países, é só quem vai lá que vê. Lá a gente não tem mercado, a gente não tem supermercado, a gente não tem um açougue, a gente não tem uma farmácia. Não é isso, aquilo é na rua, né? Então, quer dizer, se mata lá um cabrito e a pessoa vai vender, é numa mesa muito precária, numa situação de higiene zero, né? Aquilo fica ali por horas, porque é uma população que não tem dinheiro, né? É uma situação, assim, de muito sofrimento, né? As pessoas lá, elas padecem realmente da fome, elas têm fome, a tal ponto de elas terem que comer barro. Então, quer dizer, no Brasil ninguém come barro, né? E eu posso falar porque já fiz missões em muitos lugares, né? Já vivenciei situações em comunidades muito carentes, mas graças a Deus ninguém ali precisa ir para a rua, juntar uma gordura de porco num barro, deixar secar para comer. Então, quer dizer, a fome no Haiti é diferente da nossa fome, né? Lá é uma fome extrema, onde as pessoas de fato precisam. Lá nós ficamos na obra dos freis franciscanos, então eles dão alimentação no café da manhã para as crianças, eles dão a janta para as crianças. Então, a gente vem crianças de todos os lugares, né, para se alimentar ali. Ali os freis têm dentista, tem médico, tem a pastoral da criança, que funciona lá belíssimamente. Mas qual é o problema? A pastoral da criança, ela fornece o alimento para a mãe. A mãe geralmente tem 5, 6, 7, 8 filhos. Então a mãe leva aquele alimento. Quando ela chega lá, ela tem que escolher. Ou ela come ou os filhos comem. Então ela come, porque ela está com fome também. Entende? Então é um problema desesperador. Por quê? Porque a gente não tem só a fome do filho, a gente tem a fome da mãe, a gente tem a fome do pai, a gente tem a fome do jovem. Então é muito diferente. Pensar uma fome no Haiti é muito distante de uma fome no Brasil, né? No Haiti a mãe tem que escolher qual filho vai viver. Então a gente pega crianças de 8 anos, 9 anos, completamente subnutrida, mal desenvolvida, crianças pequenininhas que você não acredita que tem 8 anos. Por quê? Porque não tem um alimento, não chega o alimento, né? Não chega até eles não têm condições. Então, quer dizer, o trabalho dos freis no Haiti é digno de louvor, é um trabalho belíssimo que eles fazem, alimentando essas crianças. Nós, na época, montamos uma padaria, levamos todo o maquinário de uma padaria, doamos o maquinário da padaria. Por muitos anos nós ficamos ainda ajudando eles, né, na produção dos pães. Agora nós não estamos com contatos com freis mais. Por quê? Porque a pandemia assolou muito todo mundo, também o Haiti. E outra coisa, o país está vivendo uma instabilidade muito grande. Então hoje, quando chega um navio lá no porto, eles saqueiam, eles não entregam. Então, assim, tá uma situação muito mais difícil do Haiti que eu tive
naquele contexto das 3 vezes que eu fui, justamente por isso, porque hoje há uma incerteza política também, há um desinteresse do próprio país de se ajudarem. E quando que foi que o senhor esteve lá? Antes da pandemia, os 3 últimos anos antes da pandemia, não me recordo aqui a data, mas eu sei que no ano que a pandemia estourou, nós já tínhamos até a passagem comprada, então foi suspensa, né? Alguma história marcou? Sim, várias. Nós visitamos, eu andei no Haiti. O Haiti é um país muito perigoso, né? O Haiti é um país sem total segurança. O Haiti é um país que não tem luz elétrica, então as pessoas andam durante o dia, 4 horas da tarde, todo mundo está indo embora para casa porque não tem luz. No Haiti é impressionante o trânsito, é uma coisa de louco, porque você não tem sinal, você não tem nada. Então é uma confusão. Às vezes, para você dar uma volta, para você contornar, você leva assim 4, 5 horas, porque é aquela confusão, né? Então, assim, falta uma estrutura muito grande no Haiti, né? Falta uma organicidade. Então, você imagina, um país sem energia elétrica, como funciona, né? Então, assim, nós visitamos muitas famílias, me recordo, da casa. Agora, o Haiti tem um dado interessante, eles são inteligentes. O haitiano, ele consegue falar várias línguas. Ele fala o crioulo, que é a língua oficial do país, ele fala o francês, que é ali colonizado pelos franceses, o estudo, que não é de graça, o estudo no Haiti não é de graça, eles têm que pagar, então, quer dizer, a população que estuda é pífia, né, pequena. As irmãs têm colégios lá, um trabalho muito bonito da Igreja Católica que fornece educação, mas não consegue atender o país inteiro. Então, eles estudam o francês, o crioulo, que é a língua oficial, o inglês e arranham no português, é impressionante. Talvez também pelo número de missionários que estão lá ajudando, né? Há muitos missionários americanos, há muitos missionários brasileiros lá. Então, tem uma jovenzinha que perdi completamente meu contato com ela, mas que nesses 3 anos que nós fomos lá foi uma figura que marcou muito a nossa vida. Por quê? Porque o pai vitimado do HIV, a mãe vitimada do câncer, ela com 8 irmãos, e ela que fazia todo o trabalho da casa, né? Ela que tinha que ali administrar 12 anos, tendo que administrar, cuidar do pai. A AIDS é uma triste realidade do Haiti, né? De cada 10 pessoas que vão fazer o teste, 5 estão contaminados pelo vírus HIV. Então, quer dizer, a Sola já é um país pobre, um país sofrido, sem alimento e com essa pandemia do HIV, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, essa jovem nós tivemos muita presença dela lá, contato dela, a mãe totalmente ali tomada pela enfermidade do câncer, né? Então, assim, uma realidade muito triste. Nós pensamos em casa aqui, as casas no Haiti não é essa figura de casa que a gente tem, né? Geralmente são 2 cômodos de lata. O Haiti é um país muito quente, muito calor, né? A água não é tratada. Então, assim, é uma realidade surreal. O esgoto corre a céu aberto, o país não tem infraestrutura. Então, quer dizer, diante de toda a problematização do país, né, eles ainda enfrentam essa precariedade, né? Então, o acesso à saúde é muito pouco. Os freis fazem um trabalho muito bonito em Porto Príncipe, dando essa assistência. Então, essa menina nos marcou muito. Por quê? Porque qual que é o sonho deles? O sonho do haitiano é ir embora do Haiti para poder estudar, né? Eles querem estudar. Você vê que eles têm a vontade de sair daquela situação, né? Só que eles não conseguem, né? Eles não conseguem. Para o seu sacerdócio, padre, como é que essa experiência modificou? Assim, eu imagino que de forma profunda, né? Para o meu sacerdócio, me chamou muita atenção um dado. Naquela extrema pobreza, naquela extrema precariedade, Deus é uma presença real na vida deles. Domingo, eles põem a maior e melhor roupa. Então, vai aquelas senhoras com muitos chapéus na missa, eles gostam muito de cor, vão muito colorido, né? E missa, domingo é dia de missa. Todo mundo vai para a missa. Me encantou. Aonde há uma escassez, onde deveria haver até um questionamento, como a gente pode estar vivendo assim, né? Por que Deus faz isso conosco? É inverso, né? As pessoas
confiam em Deus, elas sabem que a segurança dela está em Deus, elas sabem que a presença, e aqui eu vou dizer da Igreja Católica, da minha realidade, elas sabem que a presença da Igreja Católica ali é marcante e fundamental para a vida deles, né? Então, quer dizer, eles reconhecem a presença de Deus. E isso é um refrigério na vida de um padre, né? Porque às vezes a gente se questiona, a gente se pergunta, a gente diz, mas como pode, né? A gente prega tanto, fala tanto e vê tanto contra-testemunho, né? E lá é o inverso disso, né? Deus é presença na vida deles, né? Deus é importantíssimo. Eles estão lá, eles dedicam a religião, eles vão mesmo. O haitiano tem uma curiosidade. O haitiano não admite andar descalço. Eles não aceitam isso. Isso é a maior vergonha para eles. Então, quando a gente chega no Haiti, o que a gente leva muito? Chinelo e sapato. Eles querem andar. Então você vê assim, eles calçados com um pé de uma cor de outra, mas eles não se admitem a andar descalço, né? Então, quer dizer, para a missa, você vê eles com as melhores roupas. Os americanos mandam muito roupa para eles, né? Então, assim, é muito comum a gente passar na rua. Lá não tem supermercado, lá não tem farmácia. Farmácia é um cone na cabeça de uma pessoa e os comprimidos todos colados, assim. Então, você vai andando na rua e a pessoa para ali, vende um comprimido. É uma coisa, assim, surreal. É inimaginável. A feira no Haiti, o alimento que eles vendem no Haiti, é o final de feira nosso aqui. É aquilo que ninguém quer. Que ninguém vai comer, nem se acha, nem quem quer. Né? As pessoas pegam para dar para criação. Começa assim. Começa assim. Então, é uma coisa, assim, impressionante. A gente precisa viver. Eu falo que todo mundo deveria ir lá ver. Quanto ser humano, a visita ao Haiti me provoca na perspectiva, primeiro, de agradecer a Deus tudo aquilo que a gente tem. A gente tem muito. A gente tem excesso. Eu falo, a gente tem excesso. Não nos falta nada. Né? Se você sair daqui e for em qualquer restaurante aqui da cidade, qualquer padaria, qualquer lanchonete, se você pedir, eles vão te dar. Eles vão te dar. Imagine um lugar onde você não tem aonde pedir. Você vai pedir quem? Se está todo mundo também pedindo. Você está entendendo? Então, essa é a grande diferenciação. Quando eu digo da fome do Brasil para a fome do Haiti, é muito distante. Por quê? Porque você não tem aonde pedir. Então, eu fui ao Haiti, numa das vezes que eu fui, eu ensinei a fazer pão. Né? Fui lá fazer pão, ensinei eles a fazerem pão, a gente mandou as máquinas, levamos farinha, levamos muitas doações aqui do Brasil para eles, até questionavam, né, algumas pessoas, por que o padre está indo no Haiti se aqui no Brasil tem gente passando fome? Não, no Brasil não tem gente passando fome. Todo mundo está disposto e atento à necessidade das pessoas. As pessoas no Brasil têm dificuldade de acesso ao alimento, mas graças a Deus, a generosidade, o carinho, o coração, a disponibilidade de imitar Jesus Cristo nos permite chegar com alimento até lá nas pessoas. Tenho visto aqui em Petrópolis, quando teve aquele desabamento, como a solidariedade brasileira, nós mesmos levamos 5 caminhões para lá. Quer dizer, eu tive em Petrópolis, nós descarregamos caminhão, nós ficamos com eles lá um dia, nós vimos a generosidade. Tinha um jovem que inclusive estava ajudando a desaterrar ali, né, tirando pessoas que estavam soterradas. Ele estava cansado, estava físico o cansaço dele, né? Só que a gente tinha 5 caminhões, nós precisávamos descarregar, e eu falei com ele, irmão, você não ajuda a gente a descarregar o caminhão, não? Ele imediatamente deixou o cansaço dele de lado e foi ajudar. Então, quer dizer, essa generosidade que é característica do brasileiro, isso nos dá esperança de dizer assim, olha, tem muita gente com dificuldade, mas tem muita gente disposta a ajudar. O Haiti quem é que vai ajudar? Se a gente não for de fora, se os americanos, se os brasileiros e outras nações que estão lá ajudando, né? Tem uma congregação das irmãs lá, no lugar mais perigoso do mundo, fica no Haiti. E eu fui lá conhecer Soleia, chama Soleia o lugar. É o lugar mais perigoso do mundo. É onde o mar virou um mar de lixo. É impressionante. Impressionante, você não consegue avistar mais o mar, de tanto lixo que tem. O Haiti é muito lixo. Então, essas irmãs estão lá, estão situadas lá, nós fomos conhecê-las, tivemos lá. Elas dão alimentos a 1.800 crianças diariamente, almoço e janta. E aí, é uma coisa impressionante, nunca visto. Né? Então, quer dizer, é uma realidade que a gente se pergunta como vai resolver, como vai. Eu estou aqui ouvindo o relato e pensando assim, como que às vezes uma experiência em um lugar como esse, diante de uma realidade que você se pergunta por qual fio puxar,
né? E aí depois volta para o Brasil. E isso eu acredito que deve dar uma oxigenação, assim, numa força de vontade de pensar, aqui tem jeito, aqui a gente consegue, claro que a gente consegue movimentar. E às vezes a gente que está aqui e não enxerga as nossas possibilidades, tem hora que a gente pergunta. Eu, às vezes, estou andando aqui pelo centro de Juiz de Fora, sou abordada por dezenas de pessoas pedindo alguma coisa, um trocado ou um almoço e tal. E às vezes eu me pergunto, falo, meu Deus, como é que isso vai se resolver? Essas pessoas precisam, né, de uma ajuda. E eu acho que quando vem de uma experiência como essa, de uma situação muito pior, deve voltar para cá e pensar assim, não, aqui vamos com mais força que a gente consegue. Sim, a generosidade, e olha que interessante, aqui em Juiz de Fora mesmo nós temos quantos abrigos para os nossos irmãos que estão em rua, situação de rua. Nós temos restaurante popular, né? Tá vendo? Há um cuidado, né? É claro que há uma dificuldade de atender todo mundo, há também talvez uma desinteresse por parte de um e o outro, mas há esse cuidado, né? Ninguém ali vai ficar sem ser assistido. Se você não consegue um lugar, você vai numa igreja. Se você não conseguiu na igreja, você vai numa repartição. Alguém vai te dar, pode ter certeza que alguém vai te dar. Eu sei disso porque eu dou centenas de cestas básicas todo mês na minha paróquia. Você está entendendo? Então, quer dizer, ninguém que vai à paróquia Santa Rita sai sem ser atendido. Então, eu fico pensando, que bom, remédio. A gente dá muito remédio para as pessoas. As pessoas, às vezes, chegam lá, trazem conta de luz, de água. Outro dia mesmo eu fui visitar uma pessoa lá no alto do morro. Chegamos lá, o senhor precisa de oxigênio, porque ele não pode ficar sem oxigênio, e a conta de luz dela é super atrasada, né? Então, quer dizer, a gente foi lá, foi dar assistência, foi olhar, foi saber como é que a gente pode ajudar, né? Eu disse para eles, a gente precisa, não é só te ajudar, a gente precisa dar uma condição para que você saia dessa situação. Então, quer dizer, há no coração do brasileiro essa generosidade que é nossa, é ímpar, e possibilidades. Quando a gente olha no Haiti, todo mundo precisa de ajuda. Como é que é, né? E aí, por exemplo... Quem ajuda quem, né? Quem ajuda quem? Então, nós fomos na segunda vez, nós fomos com um bancário, fomos com um casal de médico, fomos um bancário e fomos com uma dona de açougue. Foram o primeiro grupo que saiu daqui foi. Chegando lá, sabe o que o médico e o bancário fizeram? Eles foram colocar telhados. Né? Você vai pensar assim, mas o médico não foi para atender as pessoas? Exercer a profissão dele? Não, ele foi ser pedreiro. Por quê? Porque tinha uma telha lá no hospital, molhando lá o consultório, e o haitiano ele não tem esse vigor de pegar, de fazer, sabe? Ele está tão sofrido com a vida, tão sem esperança, que aquilo ali para ele é comum. Tinha uma pia lá, pingando água. Eu falei, gente, vocês vão consertar. Eles achavam mais fácil o tempo todo encher um balde, jogar do que ir lá consertar o cano. Eu falei, gente, vão consertar, né? Não. Então, quer dizer, o nosso trabalho lá partiu muito nesse campo de ensiná-los a fazer, a solucionar problemas. Você está entendendo? Então, você vê a dificuldade deles em solucionar problemas que são favoráveis a ele mesmo. Quer dizer, o foco, às vezes, é até se alimentar, né, Padre Pierre? E aí ele não consegue administrar as situações. Pensa, né? Não consegue. Pois é, entendi. Você está falando do casal de médicos que foi, né? Vou até citar o nome deles, porque coisa boa a gente tem que propagar, né? É a doutora Magda e o doutor Gabriel, né? E eu me lembro, quando a gente conversou sobre esse assunto Haiti, que eles estavam no grupo juntamente com o senhor, o coquetel, né, de remédios e vacinas, né, que vocês tinham que tomar em função da doença, né, de muitas doenças que tem lá no Haiti. Nós tomamos 16 vacinas. 16 vacinas. Então, assim, realmente é muito triste, né, a gente escutando, mas agora, para eles não é impossível, né, muito menos para nós aqui, né? Brasil, celeiro do mundo, né? Enfim, a gente tem uma produção alimentar muito grande, então realmente é o que o Padre Pierre falou, aqui não tem uma fome similar lá, mas nós temos os nossos problemas, né? E quando ele citou a questão do restaurante popular, quando eu fui secretário de Agropecuária e Abastecimento, ao saber, né, do IDH aqui da nossa cidade, que a Zona Norte é o pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, na Zona Norte é o pior da nossa cidade. E a gente tinha um restaurante popular aqui no centro e não tinha na Zona Norte.
Então a gente foi lá, conseguiu um terreno, uma seção do terreno na época, era o comandante Ronaldo Nazaré, ele cedeu por 30 anos esse espaço para a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e nós criamos ali o Restaurante Popular da Zona Norte. E se a gente for andar pelas ruas, Cris, vai na praça de Benfica, vai no centro de Benfica, a proporção de pessoas em situação de rua é muito maior do que aqui no centro. Então a gente faz, né, um apelo para que a Prefeitura também tenha esse cuidado, esse olhar clínico com relação à Zona Norte para o retorno ao restaurante popular. Não está funcionando. Não está funcionando e lá precisa, quer dizer, um equipamento montado, né, recursos federais, a coisa funcionando bem e para pessoas que realmente necessitam. E hoje está parado, né? Mas, Padre Pierre, parabéns aí, muito legal escutar aí tudo isso que o senhor passou lá no Haiti e realmente sabedor de que se para eles, né, não é impossível, para a gente muito menos. O senhor está falando com relação à religiosidade deles. Lembra que teve um terremoto lá no Haiti? Sim. Vários, né? Vários. Ultimamente teve um também que... E só ficou em pé a igreja. Sim, a igreja. Tivemos a igreja permaneceu em pé. Foi construída uma igreja do lado agora, uma igreja mais moderna, com o dinheiro todo do estrangeiro. A igreja está toda em pé. A única coisa que caiu dela foi o telhado, né? Então ela está sem telhado, mas ela permaneceu em pé. Um bonito sinal, né? Sinal da presença de Deus, né? Quer dizer, Deus continua ali, em pé, junto àquele povo no seu sofrimento, né? Às vezes as perguntas assim, padre, mas aonde está Deus lá? Deus está sofrendo com eles, né? Deus está sofrendo. Quer dizer, Deus tocou o coração aqui, né, do bispo de Juiz de Fora. O Dom Gil, então, teve essa ideia, me chamou para abraçar essa ideia, falou, padre, eu preciso de um padre que vai. Você vai? Eu falei, vou. Você junta um grupo? Junto. Você junta uma doação? Junto. Quer dizer, não é Deus? Claro que é Deus. Como é que eu aqui em Juiz de Fora nem podia imaginar que um dia iria ao Haiti? Né? As pessoas de Juiz de Fora, inclusive, talvez muitas nem soubessem que existia o Haiti e a doação delas levou esperança e conforto para muitos lá no Haiti. Nós pagamos por muito tempo um tratamento de câncer para uma criancinha lá que precisava do tratamento, a quantidade de exames que nós pagamos lá com as doações aqui de Juiz de Fora, né, medicações que nós levamos, essa padaria, né, nós mandamos de navio todo o maquinário de uma padaria. Para quê? Para que o pão pudesse chegar ali para alimentar as crianças. Os freis, infelizmente, não têm condição de alimentar os pais, né? Então, opta pelas crianças, né? Por quê? Porque a mortalidade de criança lá é enorme. Eles comem o barro. Então, quando eles comem o barro, aquele barro entra dentro da barriguinha deles. Aquilo ali vai solidificando a barriga deles e mata eles, né? Então, quer dizer, a atenção primária está ali para a criança, né? Então, quer dizer, ao montar essa padaria, ao ajudá-los por muito tempo na manutenção dessa padaria, foi uma forma de Deus, né, também dizer, eu estou aqui presente. Hoje são outros, né? Nós acabamos não continuando o projeto por conta da pandemia, mas ele não está morto, não. A gente tem vontade e desejo de retornar esse projeto. Mas diante da situação de instabilidade do país, né, os próprios freis mandam mensagem para nós dizendo como é que está. Teve agora vários casos de estupros em casas religiosas, né, que as facções lá, né, essas milícias entram, abusam das freiras, judiam delas, né, isso é muito presente no Haiti. Então, há uma incerteza no país que provoca em nós também um certo medo de ir, né? Porque na última vez que nós fomos, inclusive, uma curiosidade, quando nós descemos no aeroporto, um aeroporto muito precário, nós descemos no aeroporto, eles não queriam deixar a gente descer. Diz que tinha uma taxa, teria que pagar uma taxa. Essas coisas acontecem no Haiti assim, numa instabilidade enorme. Quer dizer, eu já tinha ido 2 vezes, na terceira vez não queriam deixar a gente descer porque tinha que pagar uma taxa de missionários, né? Inventado ali na hora, né? E a gente não consegue falar muito bem, né, o crioulo, então a gente até conseguir ter acesso aos freis que estão do lado de fora nos esperando. Aí a sorte que no avião tinha um haitiano que mora na Argentina e que falava bem ali o espanhol, então começou a discutir com o homem tudo e falou, olha, eles estão pedindo aí $20. Então cada um de nós tivemos que dar $20 e aí deixaram a gente sair do aeroporto. Então é uma instabilidade o tempo todo que a gente convive lá. Então, assim, é um desafio muito grande, é muito bom, é enriquecedor, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto padre, nos ajuda. E você pode ir. Eles amam os brasileiros, né? O haitiano. O exército brasileiro fez um belíssimo trabalho lá no Haiti. Então, eles têm muito carinho pelos brasileiros, mas essa instabilidade é uma coisa que a gente não vive, né? É claro que Juiz de Fora hoje
tem números assustadores de falta de segurança, né? Mas, assim, nada se compara a você estar num país que não é seu, uma língua que não é sua, de uma cultura completamente diferente do seu. Então, há hoje um pouco ainda de receio, até pelos freios que nos advertem. Então, nós estamos com essa dificuldade de retornar o projeto. Mas o nosso bispo, Dom Gil, sempre muito atento, atencioso a essas necessidades, né? Sempre fala, a gente tem que repensar, vamos repensar, voltar com esse projeto. Com certeza ele vai voltar, mas nesse momento ainda não é possível voltar nesse intercâmbio que a gente fazia, né? Aqui em Juiz de Fora, então, lá na Paróquia Santa Rita, vocês fazem doações lá, né, de cesta básica. Sim. E tudo mais. Essa parte do social, então, que começou lá atrás com um grupo de jovens, né, que o senhor falou que gostava de trabalhar com a parte do social, continua ainda firme? Sim, continua lá na Paróquia de Santa Rita. A gente tem um cuidado extremo com isso. Nós montamos agora, esse mês começou o Domingo da Caridade. É um domingo em que a gente monta, de fato, um mercadinho lá, onde as pessoas podem levar o alimento de casa. Se elas não levam o alimento de casa, elas podem adquirir o alimento lá, né? A gente tem um casal de amigos que doou todos os alimentos, foi no mercado, comprou todos os alimentos, botou lá. Para quê? Para que eles fossem vendidos no mesmo preço do mercado. Para quê? Para fazer com que a pessoa tenha essa facilidade. Às vezes a pessoa não tem como ir no mercado, esqueceu, chegou, mas queria doar. Então ela chega ali, tem um mercadinho, ela compra o alimento, vai lá e doa na hora do ofertório. Esse alimento, ele volta e o dinheiro que foi arrecadado, se compra mais alimentos, entendeu? Então é uma forma da gente facilitar a generosidade das pessoas. Bacana. Porque o brasileiro é generoso. Mas, às vezes, a gente não tem como ajudar, não sabe quem ajudar, né? Como. Então, a gente criou isso, o Domingo da Misericórdia, justamente para isso, para que a gente facilite, para que a generosidade possa acontecer. Então, nós temos o Domingo da Misericórdia, nós temos a Pastoral da Criança, nós temos a assistência social, que a pessoa chega lá e, de imediato, a gente mata a fome dela, né? Porque não adianta pensar em dar dignidade ao sujeito se ele está com a barriguinha com fome, né? Então, a gente primeiro supre a necessidade. O que é? Alimenta aqui, seu alimento. Agora, a gente quer ir na sua casa, a gente quer ver a sua realidade, a gente quer ver o que a gente pode te ajudar. Então, aí a gente vai criando condições de ajudar. Às vezes falta uma cama, às vezes falta um guarda-roupa, às vezes falta uma geladeira, às vezes a conta de luz está atrasada. Então, a gente vai tentando o máximo para a gente pode ajudar também a solucionar aquele problema. É claro que o problema, às vezes, é maior. A gente precisa tentar arrumar um emprego, a gente precisa nessa hora que o Estado também entra, né, Marcos? O Padre Pierre citou aqui a questão do emprego, né? A verdadeira dignidade é o emprego, né? Se você está empregado, você leva saúde, você leva educação para dentro da sua casa. Muitas das vezes receber ali de uma forma que os voluntários vão olhar, receber aquela cesta básica aquele mês. Mas isso não pode acomodar, porque a fome não é só também de comida, né, Padre Pierre? É uma fome, como o senhor diz até lá no próprio Haiti, eles têm fome de cultura, fome de saber, né, de estudar. Então, a gente tem que criar meios para que a gente possa colocar essa população, né, que está no índice de desenvolvimento humano baixo, né, população em situação de rua, a possibilidade de levar a eles ali uma empregabilidade. Então, a gente está até entrando hoje mesmo, entrando em um projeto de lei para que a gente possa criar sintonias entre o empregador e a pessoa, o empregado, né? Entre aquele que está querendo ali buscar um emprego e dando preferência àquelas pessoas que estavam em situação de rua estão ali saindo, né? Muitas das vezes, ontem a gente estava discutindo isso aqui no plenário, a pessoa bebe, ela vai para a rua, não, ela bebe para aguentar a rua. Né? Então, é todo um ciclo que a gente tem. Eu sou autor de um pedido de audiência pública aqui para falar exatamente da população em situação de rua aqui no nosso município. Tem que discutir amplamente alguns regramentos que a gente vê aqui nos albergues, né, nas casas de passagem, todos os dias, Padre Pierre, há camas sobrando. Mas por quê? Há um regramento para entrar ali de horário a ser cumprido e, obviamente, regras elas têm que existir. Mas como isso tem muita gente na rua e camas sobrando nos albergues, tem uma matemática que não está funcionando aí. Então, essa questão dessa flexibilização, né, de deixar realmente a pessoa, ela tem um animal, deixa ir com o animal, né, enfim, criar meios ali de um canil para que possa deixar o animalzinho para de dia ela vai para a rua, mas à noite ela vai ali dormir. Estou dando exemplo essa questão da causa animal também, que é muito preocupante. Se ela tem um cachorro, ela não pode entrar. Então, ela não vai dormir dentro do albergue porque eu não posso entrar com o cachorro.
Então, a gente tem que ter uma flexibilização, né? Foi criada uma Secretaria de Direitos Humanos aqui no nosso município, ela precisa vir aqui mostrar quais são os serviços e nós, a várias mãos, população, Câmara Municipal e o Executivo, criar meios dessa flexibilização e ajudar esse problema que está muito grave. E a questão da empregabilidade, eu sempre comento e gosto de falar que o verdadeiro programa social é emprego. Né? Com emprego você, né, a sua dignidade, né, ampla, né? Você está ali por si só completo, né? Matando sua fome, não só a alimentar a fome física, mas espiritualmente também você está em paz consigo mesmo, com a família, com os filhos. E isso a gente tem que fazer tá pleiteando um trabalho muito forte nesse sentido para que a cidade possa acolher essas pessoas. Mas o que a gente, o Padre Pierre tem alguns trabalhos externos também junto na igreja de Santa Rita, com jovens, né, os retiros que têm jovens, casais também no Padre Pierre. Acho bacana demais esse trabalho. E eu queria, se eu puder falar um pouquinho de como funciona. Isso dignifica também a pessoa, né? Nós temos um trabalho muito interessante chamado acampamento. É um encontro de 5 dias, inclusive vai acontecer agora no mês de abril, 21, 22, 23, 24 e 25, ou 20, 21, 22, 23, 24. É um encontro que a gente é aberto, literalmente aberto. Então lá nós temos pessoas em situação de rua que vão para lá, nós temos pessoas vitimadas pela droga, nós temos pessoas vitimadas pelo álcool. Então, é um encontro aberto. E lá a gente faz um trabalho muito bacana. Quando um irmão em situação de rua, quando um irmão em alguma situação de problematização como essas, que são sérias, que roubam a dignidade do sujeito, então a gente tenta todo o tempo ajudar. Nós temos uma parceria com uma clínica lá em Areal. Então, todos aqueles que têm um problema com dependência química, nós encaminhamos para lá. Então, o movimento do acampamento leva eles. A gente tem a doutora Magda, que é médica assistência a eles com o doutor Gabriel. Então, quer dizer, faz todas as baterias de exame, avalia ele, para a gente entregar um paciente, um recuperando, com toda a segurança para os demais que já estão lá. Então, a gente tem esse cuidado. Então, muitas vezes as pessoas não têm roupa, muitas vezes as pessoas não têm vestuário, muitas vezes as pessoas não têm condição de ir, porque não tem como. Então, a gente também fornece tudo isso. Então, é um trabalho muito bonito que o acampamento faz. Esse encontro acontece 2 vezes ao ano. Nós tivemos agora, ano passado, no final do ano. Vamos ter agora. Em outubro, a gente tem de novo. Não, esse é o acampamento. O acampamento agora ele está se desdobrando, por exemplo. A caminhada da fé, que as pessoas saem daqui a pé, vai a Aparecida do Norte, nasce ali também do acampamento. Então, é um trabalho muito grande que tem sido desenvolvido. Nós temos o João, que é um encontro de jovens. Inclusive, as inscrições já estão todas lotadas agora. Vai acontecer 5, 6 e 7 de maio. Então, só em maio o encontro já está cheio. É um trabalho muito bonito que dignifica o jovem, né? Escuta o jovem, né? Hoje o jovem enfrenta um problema muito grande, às vezes, com os pais. Por quê? Porque há uma ideia de que há uma perfeição na família, né? A família é o conjunto de indivíduos que possuem sua particularidade. Então, essa família ideal, família sem problema, onde os pais, né? Os pais estão aprendendo a ser pais, né? E os problemas dos filhos são os filhos dos nossos pais. Então, quer dizer, aprender a administrar os conflitos, né? É preciso aprender isso. Então, tem esse trabalho muito bonito que os jovens fazem. É jovem evangelizando o jovem, é jovem escutando o jovem, é jovem ajudando, partilhando os problemas, trocando experiências. Então, esses 2 encontros são muito significativos, muito importantes. Eles dão muito essa dignidade, né? Para essa pessoa que talvez tenha perdido a dignidade por N problemas, e para esse jovem que às vezes não tem a quem falar, né? E acaba recorrendo coisas que não são bacanas, né? Que não são salutares, fugas que não são a melhor caminho, né? Então, quer dizer, essa partilha, essa amizade que o jovem forma, esse grupo que todo domingo se reúne, para quê? Para escutar como é que foi a semana, como é que foi seu problema, para falar de Deus, para pedir a Deus, para conhecer a Deus. Então, isso é muito interessante. Esses 2 projetos são 2 projetos que nasceram, né, muito antes de mim, e que eram projetos que eu comecei a os acompanhar na catedral. Naquele contexto, eles estavam assim, já quase desinstalados em Juiz de Fora, eles estavam acontecendo em Petrópolis, já não acontecia mais em Juiz de Fora. Então,
eu abracei esse projeto e aí eles caminham comigo hoje. Então, a gente está fazendo esse trabalho aí agora na paróquia de Santa Rita. Então, eu acho que o papel da igreja é de fato esse, né? É auxiliar o indivíduo, primeiramente, é reconhecer que existe um Deus, né? A presença de Deus, essa força que Deus é, né? Reconhecer aquilo que Jesus falou ontem, né? Que a gente, embora esteja na terra, nós somos pertencentes ao céu, né? Existe um Deus, de fato, cuidando, existe um Deus, de fato, sustentando a gente. Mas também o papel da igreja é suscitar a consciência do indivíduo, do valor dele, porque Jesus fez isso. Jesus passou pelo mundo dando dignidade ao ser humano. Ele deu dignidade à mulher, ele deu dignidade a quem estava à margem, ele deu dignidade àquele que era reconhecido como alguém sem a graça de Deus. Então, Jesus passou pelo mundo dando dignidade. E o papel da igreja é esse. É a gente dar dignidade ao sujeito. Todo indivíduo, ele merece possuir dignidade. Então, a gente precisa escutar, a gente precisa cuidar, a gente precisa amar, a gente precisa acolher e a gente precisa dizer que a gente está fazendo tudo isso porque a gente está imitando a Deus, porque a gente está seguindo aquilo que Jesus Cristo fez no mundo. Padre, foi um prazer enorme te ouvir aqui. Já queria deixar de uma vez o convite para o senhor voltar mais vezes, para a gente contar outras histórias, conversar um pouco mais. Quero agradecer também a presença do vereador Marlon. Eu que agradeço. Vocês queriam deixar a divulgação aqui do trabalho da igreja, algum @ em rede social? O vereador sim. também pode deixar o @ dele para quem está assistindo a gente. Eu quero primeiramente agradecer o convite do vereador Marlon. O vereador Marlon é um parceiro nosso em muitas causas, né? Às vezes a gente nem fala, ele sempre ajuda. São inúmeros os pedidos que eu ligo. Marlon, eu estou aqui precisando de um exame, estou precisando de uma internação, estou precisando de uma ajuda. Então, ele sempre presente, né? E também como homem de fé, né? Católico, frequentador da igreja, sempre lá no cantinho dele. Então, quero agradecer o convite, o carinho que ele tem sempre com todos os nossos projetos, com a paróquia Santa Rita. Quero agradecer. E você que nos acompanha, muito obrigado. Obrigado à Câmara de Vereadores por essa oportunidade. A gente está aqui podendo falar, né, de um pouquinho que a gente faz. E se todo mundo fizer um pouquinho, a gente faz um montão, né? Sim. É de grão em grão. Lá na roça a gente aprende de grão em grão que é galinha. Então a gente vai fazendo esse pouquinho que a gente faz e vai despertando o coração de outros tantos fazer um pouquinho também. Então você que quer conhecer a Paróquia Santa Rita, nós temos lá o Instagram, Paróquia Santa Rita. Você quer conhecer o Padre Pierre, pode procurar lá, Padre Pierre Maurício. Passou dos 100 mil seguidores, né, Padre? Passamos dos 100 mil, 103 mil, acho. Eu tenho que olhar. Então, a gente está lá para ajudar, para servir aquele que precisa. Então, muito obrigado, Marlon, pelo carinho de sempre. Obrigado à Câmara por essa oportunidade. Agradeço, Padre Pierre, o carinho, as palavras. Mas é o que a gente vê, né? O poder público, ele tem não só a questão da gestão de uma cidade, mas manter ali a paz social, né, de toda a sua população. E o trabalho como esse, que o Padre Pierre realiza na nossa cidade e região, ele tem que ser muito valorizado pelo poder público, né? Tem que ter um olhar atento, tem que tratá-lo, tapete vermelho, né, nas demandas da igreja, na demanda que esse trabalho todo requer. Então, muitas das vezes a gente viu o poder público nem sempre entendendo e colaborando, mas existe a Câmara Municipal, que é um órgão fiscalizador, né, que é um órgão que a gente também está aqui para o assessoramento da população, estarmos, né, atentos para os erros que existem, muitas das vezes, do Executivo, e nós delinearmos, né, e tentar ali diminuir esse erro e tentar levar uma solução. Quando a gente fez a proposta aqui da imaterialidade da missa do impossível, é sabedor do quanto ela é importante para a população de Juiz de Fora, para aquelas 7 mil pessoas que vão lá presencialmente e fora os que estão nas redes sociais acompanhando. Então, a Câmara Municipal teve esse olhar clínico, foi aprovado por unanimidade esta imaterialidade da missa do impossível e a gente sim, patrimônio, né? De Juiz de Fora. Patrimônio de Juiz de Fora, né? Um patrimônio que a gente tem que louvar, regar, estar sempre ali incentivando para que ele possa aumentar, né? E não atrapalhar. Isso a gente, de maneira alguma, a gente quer aqui, dentro do nosso mandato, sempre colaborar para que essa paz espiritual, essa paz na cidade de Juiz de Fora, através da religiosidade, não seja ela católica ou qualquer outra religião, a gente tem que estar sempre apoiando, né? Porque o poder público precisa dessa paz espiritual para que a gente possa ter ali uma cidade saudável, né? Sem maiores conflitos sociais. Você que está acompanhando a gente aqui, então, pelo YouTube e pelo Instagram também, vamos lá deixar os arrobas aqui da Câmara Municipal. No Instagram é Câmara Municipal JF, no Twitter
Câmara de JF e no YouTube, aqui na JF TV Câmara. Muito obrigada, gente, pela presença de vocês e até a próxima.